Os acusados de cometerem o crime de latrocínio aqui no município de Itaituba, Marcos Flávio e Josenildo Dias, foram presos, ouvidos pela Polícia Civil e foram liberados na manhã de hoje. Segundo informações, a liberação aconteceu porque a prisão aconteceu fora do flagrante. Então foram apresentados os indivíduos que eram suspeitos do crime pela Polícia Militar, mas já num lapso temporal bem extenso, cerca de, pelo que eles falaram, 36 horas após o crime. Não foram encontrados com nenhuma arma, objeto, instrumento ou papel que fizesse eles presumir eles serem os autores da infração, né? O que a gente tem é só a confissão deles. E com base nisso, pela nossa lei, o artigo 302 do Código de Processo Penal, não estavam na situação de flagrante delito. E a gente só pode, infelizmente, prender, a lei brasileira é essa, em situação de flagrante delito ou com ordem expedida pelo juiz de prisão. Então, infelizmente, a gente teve que ouvi-los, né? Está sendo concluído o inquérito, embora tenha um prazo de 30 dias, a gente vai concluir o mais rápido possível para remeter ao Poder Judiciário, mas fizemos o interrogatório dos suspeitos e, infelizmente, por não haver ainda ordem judicial, porque nós nem sabíamos qual era a autoria do crime, e também por não estar mais em situação de flagrante delito, tanto pelo lapso temporal extenso, como por não ter sido encontrado nada com eles, por exemplo, um objeto da vítima, por exemplo. Então, infelizmente, tiveram que ser liberados. Eles vão enfrentar um processo, né? Em princípio, vai ser capturado como latrocínio, porque foram subtraídos objetos da vítima. Então, em vez de homicídio, será mudado para latrocínio, que é um crime até mais grave. E, em vez de passar pelo tribunal do júri, vão passar só pelo julgamento do juiz, porque o latrocínio, embora tenha morte, não é um crime contra a vida, mas sim contra o patrimônio. Então, não vão passar pelo tribunal do júri, sim pelo julgamento técnico mesmo. E a gente tem um prazo de 30 dias para concluir e o processo vai ser remetido ao Poder Judiciário, que, por sua vez, remete ao Ministério Público para fazer a acusação. E vão ter a oportunidade de se defender também, né, com a defesa técnica, advogado ou defensoria pública, e vão responder o processo. Quanto à ordem de prisão, a gente não entra em detalhes quanto a esse ponto, mas, evidentemente, existe possibilidade, sim, de ser expedida a ordem de prisão contra eles, mas, por enquanto, não há. Mesmo tendo aquele vídeo onde ele confessa como, com quem e por que ele matou, ele não poderia ficar preso, caracterizado no que o senhor falou, baseado nessa lei, mesmo ele confessando e saído do lapso temporal, passando das 24 horas, não poderia ficar preso? Infelizmente não, porque o que o artigo 302 do Código de Processo Penal, que regula a prisão em flagrante, diz? Que está em flagrante delito quem está cometendo a infração, ou seja, quem é pego no ato cometendo, quem acaba de cometê-la, ou seja, é pego logo, assim, lá na sequência, terminou de matar alguém, é pego minutos depois, ou então quem é encontrado em situação que faça presumir ser o autor da infração, ou seja, vê a pessoa, por exemplo, saindo de uma casa, suja de sangue, entra na casa e vê uma vítima lá caída. Essa é uma das hipóteses, e alguém persegue a autoridade, a própria vítima, né, se não fosse um caso, claro, de homicídio, ou qualquer pessoa também da rua pode. Ou então, se ele for encontrado com objetos, papéis, armas ou instrumentos que façam presumir ele ser autor da infração. Então, por exemplo, a vítima foi morta com uma faca e a pessoa encontrada com uma faca suja de sangue. Ou a vítima foi morta mediante disparos de armas de fogo e a pessoa foi encontrada com uma arma de fogo, por exemplo. Temos, por enquanto, somente a confissão, não temos ainda outras provas contra eles. Essa confissão poderia servir se tivesse sido logo após o crime. A gente fica um pouco de mãos atadas, né, e revoltados, porque isso é uma coisa que não devia passar impune, não devia. Gente, a gente é uma família, nós não tínhamos relação com esse tipo de pessoas. Aí eles fizeram o que fizeram, levaram as coisas do meu irmão tudo, eu não consegui recuperar nada. Levaram tudo que meu irmão tinha, o quarto dele está vazio lá. E meu irmão se foi. E eu quero justiça por ele, eu quero justiça. Eu não quero que esses vagabundos fiquem soltos, não quero, porque eles destruíram uma família, eles acabaram com nossa família. Meu irmão nunca foi envolvido com esse tipo de coisa, quem conhece ele sabe. E eles fizeram isso aí para roubar e tiraram a vida dele, porque ele não tem, esses caras, ele não tem índole, ele não tem. A classe LGBT, ela não tem representante em Itaituba. Então o que a gente pede é isso, é que alguém venha apoiar, porque assim, o Pablo, ele tem um histórico de vida, de honestidade, aonde ele passou, ele plantou amor, ele semeou amizades boas, então não justifica ele ser morto por R$500, como vocês ontem gravaram aqui, perguntaram se ele era envolvido com droga, os acusados dizem que não, a versão deles é que foi por R$500, mas R$500 justifica ele ser morto brutalmente, daquela forma, ele ficou com o rosto todo deformado, ninguém conhecia como ele estava. Então a gente quer justiça e que eles voltem a ser presos e que eles possam pagar o crime dele dentro do presídio.